Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. E no vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial bem simples utilizando apenas uma cor. Eu vou usar apenas o preto e eu vou fazer um floral bem bonito e eu vou mostrar passo a passo dessa pintura para vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe um comentário também para ajudar e apoiar o meu trabalho. Então, vamos começar o nosso tutorial de hoje. Então, eu já diluí bem a cor preta, eu vou utilizar apenas uma cor para essa pintura. Então, eu peguei o pincel, pressionei no papel e arrastei e soltei. E eu vou fazer o outro lado, a outra pétala também do lado. E eu vou deixar a ponta um pouquinho mais fininha. Mas para esse estilo de floral, vocês têm que tentar deixar a mão o mais leve possível, pressionar o pincel e soltar de uma forma bem tranquila mesmo. E é uma flor bem abstrata, não precisa você se preocupar em tá tudo bem bonitinho, tudo de uma forma muito perfeita. Então, eu vou fazer essa outra pétala um pouco maior, eu quero fechar toda essa nossa flor, então eu vou fechar todo ao redor dessa flor. Eu estou fazendo esse movimento com pincel meio curvado e ele fica dessa forma, ele fica desse estilo meio ondulado. Então esse é o estilo dessa nossa flor. Então eu estou pressionando o pincel, soltando e na ponta, bem no miolo da nossa flor, eu vou tentar deixar a pontinha um pouquinho mais fina também e eles vão se ligando. Mas eu vou deixar um espaçozinho no meio porque eu quero que fique em branco. Então eu tô acrescentando mais algumas pétalas menores ao redor. E conforme você vai pegando mais água, mais claro a nossa aquarela fica. E com menos água ela fica essa cor mais opaca. Então eu quis brincar com essa flor, deixar algumas pétalas um pouco mais escuras, mais concentradas e outras mais claras. E para você deixar mais claro, você tem que diluir mais a sua tinta e deixar ela bem carregada de água. E agora eu vou fazer o caule da nossa flor, e é basicamente esse tracinho bem no meio da nossa flor. E agora eu vou fazer uma folha. Eu fiz essa folha do lado e eu vou acrescentar uma outra folha um pouco mais carregada de tinta. E a ponta dessas duas folhas eu vou deixar bem suave, bem mais delicadozinho, um traço bem mais delicado. Do outro lado eu vou acrescentar uma outra pétala e essa pétala eu quero que ela fique com um estilo diferente, então ela vai ficar meio que com uma metadezinha. Eu fiz esse pequeno detalhe para ligar a nossa flor com com o nosso caule e essa foi a nossa primeira flor, o nosso primeiro estilo de primeira flor. Para a segunda flor eu já comecei fazendo aqui com um preto bem diluído mesmo, então eu pressionei o pincel, soltei e fiz do outro lado o mesmo movimento fechando essa pétala, então é como se fosse uma pétala dupla. E eu vou acrescentando um pouco de água para diluir a tinta, porque ela já deu uma secadinha. E eu vou fechar toda essa nossa flor. E eu tô brincando dessa forma, deixando algumas pétalas mais escuras, outras mais claras. Depois desse jogo de 5 pétalas, eu vou acrescentar mais pétalas no meio entre cada uma dessas pétalas. Então, no meio de 2 pétalas, eu vou acrescentar uma outra pétala. Então, eu vou continuar fazendo essa brincadeira de deixar pétalas mais claras, mais escuras, conforme a aquarela.
Então eu acrescentei uma pétala em cada ponta, sem se preocupar se ela tá um pouco maior ou menor, isso não importa. O estilo dessa flor novamente é uma segunda flor bem abstrata também. E eu vou fazer o mesmo estilo de caule que eu fiz na nossa primeira flor. Então eu fiz esse tracinho com um pincel bem suave, soltando. E eu vou fazer uma folha também. E a folha também vai ser como se fosse uma folha dupla, igual as pétalas que eu fiz. Então eu puxei, soltei, fiz de um lado e do outro lado eu fiz novamente e fechei por completo a nossa folha. Então eu vou fazer mais uma folha agora, num tom mais escuro, e do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Diferentemente da nossa primeira flor, eu quis fazer essa diferença no caule, então eu acrescentei mais uma folha desse outro lado e vou acrescentar mais uma desse lado de cá também. No total vão ser 4 folhas desse lado. E agora eu vou fazer a parte do nosso miolo da nossa flor. Então eu vou usar a mesma cor, o mesmo preto, só que um pouco mais concentrado, e eu troquei de pincel. Eu tô usando o pincel numa numeração menor para fazer esses pequenos detalhes, menores. Então eu tô fazendo vários risquinhos no miolo da nossa flor e vários risquinhos um em cima do outro. O meio eu deixei um pouco mais carregado com traços maiores e ao redor eu fiz com tracinhos menorzinhos. E no meio eu acrescentei um pouco mais de preto e eu fiz como se fosse uma bolinha nesse meio. E esse foi o resultado do nosso tutorial de hoje, pessoal. Então, com uma cor só, vocês podem fazer várias pinturas muito interessantes. E eu fiz essas duas flores utilizando apenas uma cor. Eu espero que vocês tentem em casa. E se inscreva no canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau!